Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina. Rádio Cultura de Jardim Carapina. Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Itabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Confesso que
Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 57 minutos, 17h57, uma ótima noite para mim e quero desejar uma excelente noite para você, sempre na presença do Santo Espírito de Deus, nesta segunda-feira, exatamente 2 de maio do ano de 2016, estamos virando mais uma página, estamos chegando ao início de mais um mês e com certeza, desde já agradecendo a Deus por tudo que Ele tem até aqui nos ajudado. Independente do seu credo, independente da sua religião, independente do que você faz, Jesus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo de amanhã. E com certeza, como cantou a cantora Simone Batalha, tempo de colheita. Que tempo de colheita você está colhendo? Tempo do amor, tempo da prosperidade, tempo de alguma coisa. Tempo de colheita. Em Eclesiástico 3, a palavra do Senhor fala que há tempo para tudo na face da terra. Mas às vezes nós somos egoístas, às vezes nós somos ambiciosos, às vezes nós somos para frente, queremos tudo no nosso tempo. Tempo de colheita. Então, se você planta o amor, com o tempo você vai colher o amor. Se você planta exatamente aquilo que você deseja no seu coração, de bondade, você também vai colher. Mas há pessoas que plantam coisas que não agradam a Deus e também com o tempo ele vai colher. O que você está plantando hoje, nesse dia, nessa hora, nessa tarde, a você que está na praça do bairro aí, a você que está chegando do trabalho, a você que está indo para o trabalho, a você que está exatamente na sua residência, nos dando o privilégio de entrar nesse horário na sua casa, para você ouvir mais uma palavra de Deus. Com certeza nós estamos aqui plantando a semente de Deus através do sistema de rádio via cabo, através do sistema do site, através da web TV, plantando a palavra de Deus, mas nós não sabemos o tempo que vamos colher, só Jesus sabe, porque a palavra dele é semeada a todas as criaturas, a todas as nações, a todas as populações. A colheita é de Jesus. Jesus vai passar no seu tempo e vai fazer a sua colheita daqueles que realmente pegaram a sua palavra, plantaram no seu coração e edificaram ela. Fizeram ela prosperar, fizeram ela crescer, fizeram ela fazer grandes obras na fé e no amor. Agora na Serra, são 18 horas, eu quero desde já mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, a você que está exatamente em qualquer lugar. Não vamos ter tempo suficiente para exatamente saudar cada comunidade. Mas em nome de Jesus, eu saúdo todos na paz e no amor de Deus. Que todos recebam esta palavra que vai ser trazida neste momento, neste horário tão especial para mim e para você. Porque a palavra de Deus, ela não tem o tempo. Ela é bem-vinda a qualquer hora e em qualquer lugar. Basta que você realmente esteja preparado. Não importa se você está trabalhando, não importa se você está ouvindo música, não importa. Mas se você, a partir deste momento, emprestar o seu ouvido, abrir o seu coração e deixar que a palavra do Senhor possa entrar nos seus ouvidos, chegar até o seu coração, com certeza Deus vai te dizer algo. Algo que realmente seja bom para mim e seja bom para você. Algo que o Senhor quer para mim, também quer para você. Quero também mandar um abraço para a cantora Simone Batalha. Nós estivemos visitando Cachoeiro de Itapemirim, na primeira igreja batista de Cachoeiro de Itapemirim nesse final de semana, ao qual tivemos o prazer de conhecer a cantora Simone Batalha e também o seu esposo Mateus e toda a congregação lá.
sobre a direção do pastor Zildo. Então nós também fomos muito abençoados lá na recepção, na palavra de Deus. Então quero desejar um abraço a todos que nos ouvem em Cachoeiro de Itapemirim, todos que estão ligados aí na programação do programa Falando de Jesus. Nós sempre falamos e não vamos cansar de falar. Não estamos aqui em busca de nenhum lugar do primeiro do Ibope. Não estamos aqui procurando nenhum mesmo cargo político. Não estamos aqui procurando nenhum espaço dentro do comércio. O que nós estamos procurando aqui é levar a palavra de Deus como Ele nos ensinou. Ide e levai a palavra a todas as nações. Esse é o nosso objetivo dentro do programa Falando de Jesus. Então, aonde você está, o que você está fazendo, mas se Deus tocar no seu coração, para que você acesse o site, que você assista a Web TV, que você assista os vídeos, que você senta numa praça, que você fica lá, aí do portão da sua casa mesmo, ou na janela, onde tem uma caixa, em qualquer bairro onde está chegando este programa neste momento, sejam todos bem-vindos para ouvir a palavra de Deus. Este programa não é meu, este programa não é seu. Este programa ele é de Deus. Ele tem a direção do teu Filho amado Jesus. Ele sim tem a responsabilidade de convidar os mensageiros, como já está aqui o mensageiro Heraldir, para trazer a palavra de Deus. Compromissado com a responsabilidade de levar o que Deus tem para mim e para você. Agora na Serra são 18h03, uma ótima noite e vamos à nossa programação especial, porque falar de Deus, receber a palavra, é muito mais do que receber um diamante. 6:04. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família
família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois, que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu quero nesta noite cumprimentar a todos os ouvintes, aqueles que pertencem ao reino de Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e a todos os outros ouvintes, uma boa tarde, e aqueles que estão chegando do seu trabalho, que estão acomodados nos seus lares, ou aonde esteja passando, que ao alcance desse aparelho possa chegar este som aos teus ouvidos. Espero que encontre uma paz tremenda no teu coração e que essa paz possa, sim, diante de todas as coisas, fazer com que você venha conhecer que nós precisamos de ter Deus em nossas vidas, porque sem Deus é impossível a gente caminhar sobre a face da terra. Eu quero, em primeiro lugar, assim, agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar aqui para falar de Jesus ao coração de todos esse povo que aqui está ouvindo a palavra de Deus por intermédio desta rádio,
comunitária, que seja a Rádio Popular, mas eu tenho a plena certeza que quando chegar a palavra de Deus ao coração daqueles que estão ouvindo, creio eu que Deus há de fazer um milagre e uma transformação na sua vida. Com isso, eu quero, desde já, ler um versículo só da palavra de Deus, para que nós possamos, assim, começar a falar algumas coisas que traz, assim, para o reino de Deus benefício. E a palavra de Deus no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, versos de número 14, fala o seguinte: porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu posso até mesmo tirar esse versículo e fazer menção dele em um outro texto, porque às vezes, irmãos, estamos vivendo uns dias que as pessoas não estão entendendo o seu chamado e o significado de Deus na sua vida. Muitas pessoas têm deixado entrar em seu coração e às vezes algo que é na realidade seja motivado pela a sua emoção e não entende as questões a qual a Bíblia nos ensina, que para tudo tem um tempo determinado na vida do ser humano. Para tudo tem uma hora desejada. Eu sei que a Bíblia também fala a respeito de um desejo, que quando ele demora nas nossas vidas, a nossa alma, o nosso coração pode até mesmo ficar doentio. Mas, porém, quando ele chega, parece que tudo floresce como uma árvore. Então eu entendo que nessa palavra que muitos são chamados e poucos são escolhidos, nós temos que entender que chamado para o reino de Deus tem para todo mundo, tem para todos aqueles que na realidade levanta a tua mão, aceita o Senhor como teu Deus e espera por uma oportunidade na escolha de Deus para um ministério, para que ele possa exercer a função como um líder, ou até mesmo nessa liderança ele possa ser um levita, um cantor, um instrumentista na casa do Senhor, uma pessoa que possa ser aquela de intercessão, ou outra que possa ser um palestrante, outros que na sua realidade têm a sua chamada na vocação de liderança, a conduzir um rebanho. Mas para tudo isso, tenhamos nós que entendermos que a chamada e a escolha não vem da parte do homem. Essa chamada e escolha vem da parte de Deus. E quando Deus escolhe, eu tenho a certeza de uma coisa: tudo parece que, na realidade, aqueles que são escolhidos por Deus passam por momentos de perseguições, passam por momentos de aflições. E aí que eu quero trazer para os meus amados irmãos uma mensagem que fala sobre um homem que foi escolhido por Deus para conduzir um povo no deserto. Este homem tinha por seu nome Moisés. Moisés foi na incumbência de Deus para liderar um povo que estava escravizado por muitos anos no Egito, sendo esse povo passado por 4 gerações, e dentre essas gerações todas que eles passaram, nós entendemos que Moisés teve que ficar um tempo no Egito, na casa de Faraó, sendo cuidado, aprendendo as normas de dentro da casa de Faraó, e depois, por uma evidência que ocorreu dele ter matado um egípcio, enterrado no deserto, teve que fugir para não morrer. E quando isso aconteceu,
Moisés teve que ficar mais 40 anos no deserto, aprendendo na faculdade, não do Egito, mas na faculdade de Deus. E quando Deus chama Moisés por escolha, nós vimos que Moisés não queria aceitar o cargo. Ele falou que ele não era um homem de boa fala, não era um homem que tinha boa dicção, não era um homem que na realidade tinha poder em palavras para poder mostrar ao povo que queria que Deus tirasse eles do deserto, da mão de Faraó, para levar para um lugar melhor, aonde pudesse eles ter não mais aquele momento de escravidão. Nós entendemos que Moisés pede a Deus para chamar o teu irmão Arão. Mas Deus fala, o que eu tenho com você é com você, não é com Arão. Aquela chamada de liderança é porque Deus, quando sabe fazer a escolha, ele não olha para a pessoa como a pessoa se vê, como até mesmo eu posso admirar a mim e dizer, eu não tenho capacidade para isso, não tenho exceção para esse tipo de faculdade. Mas Deus, quando olha para o homem, ele não vê a forma física e nem a aparência. Mas quando Deus olha para o homem, ele conhece o coração do homem. Ele sabe a quem ele está chamando e confia na mão dele a sua escolha. E Moisés, quando ele saiu para tirar o povo, Deus operou muitas maravilhas na mão desse homem. Ele fez com que as 10 pragas viessem a entrar dentro do Egito. E na hora da maior dificuldade, quando o povo saiu, eles depararam com um mar vermelho imenso. O povo murmurando e dizendo, agora não tem mais para onde sairmos. Para onde nós iremos? Se voltarmos para trás, Faraó nos mataremos. Então Moisés vai clamar a Deus e Deus fala para Moisés a seguinte palavra: veja só, diga ao povo que hoje eles terão o prazer de ver o grande livramento que eu darei a eles. Mas, porém, fale para o povo também, diga a eles que não pare, mas marche. O povo foi e recebeu a palavra de Moisés, e quando Moisés toca sobre o mar, a vara que estava sobre a tua mão, o cajado, o mar se fende, de uma muralha de um lado para o outro, e Moisés entra com aquele povo, milhares de pessoas, crianças, animais, velhos e mulheres, e jovens e homens já formados, para dentro de um mar que estava em uma murada por um lado e um muro para o outro. Atravessaram e chegaram do outro lado, puderam cantar e dançar. O homem, quando está na posição de Deus como líder, Deus honra a ele. Mas a trajetória de Moisés nessa liderança não teve muitas coisas boas, porque até mesmo, irmãos, que aqueles que na realidade estavam com ele ali, Deus designou algumas tribos para poder ser aqueles que tomaria posse das coisas santíssimas de Deus, tomaria posse das coisas que poderia fazer com que acendesse incensário dentro do santuário e teria os seus cargos. Mas, porém, nós estamos falando de Coré e a sua tribo, e também vimos que esse homem era um homem que era voltado dentro das coisas de Deus. Era um homem que tinha a sua chamada, mas, porém, todo aquele que tem uma chamada de Deus, ao invés de ficar naquilo que Deus chamou ele, naquilo que Deus colocou ele, naquilo que Deus preparou para ele, se deixar entrar o orgulho e até mais o poder da exaltação, eles querem tomar a frente da liderança, eles querem tomar a frente daquele que Deus chamou, e é um perigo total na vida do ser humano quando tenta passar por cima de uma liderança a qual Deus escolheu. Nós vimos que Coré, ele não aceitava Moisés como líder, sendo esse homem
primo de Moisés, da mesma família, e quando ele chegou e reuniu diante de todo o povo 250 homens sábios que poderiam mudar a capacidade de pensamento de um povo que estava andando no deserto para virar-se contra Moisés. Eu posso estar falando dessa forma, mas para quem tem o entendimento e o Espírito Santo de Deus fala na tua vida, é porque hoje em dia as coisas estão indo dentro de uma congregação ou dentro de uma outra forma de estabelecimento eclesiástico, que aqueles que têm a sua chamada, eles não aceitam o trabalhar do líder como ele esteja trabalhando. Então Coré, ele se levantou contra Moisés, arrumou um povo para fazer com que o povo viesse a se rebelar contra a liderança de Moisés, porque não aceitava nem Moisés e nem tampouco Arão para conduzir o povo no deserto, porque a família de Arão era a família que fora escolhida por Deus para poder fazer todo o sacrifício para pedir o povo perdão a Deus no deserto quando o povo errava. Nós entendemos que quando eles se levantaram contra Deus, contra Moisés, Moisés ficou triste, caiu com o rosto no chão. Moisés indagou a Deus por aquele motivo que tinha se levantado contra ele. Mas Deus virou e disse para Moisés: Moisés, não te preocupe, porque esse povo estão se rebelando não contra a tua pessoa, eles estão se rebelando contra a minha pessoa, e você verá o que eu há de fazer contra eles. Diz a Bíblia Sagrada que o povo que se rebelara através daquele homem chamado Coré e os outros que ali estiveram, foram cerca de 14.700 pessoas que a terra se fendeu e eles desceram sobre ela. E aqueles outros 250 que estavam ali a poder de levar o povo à rebelião, Deus mandou fogo do céu e os matou todo. Irmãos, nós estamos vivendo um dia que nós temos que respeitar as lideranças. Nós estamos vivendo um dia que nós temos que dar crédito naquele que está na frente, porque se ele está na frente, foi porque Deus chamou, foi Deus que colocou, foi Deus que conduziu, e a escolha quem fez foi Deus. E se nós lutarmos com aquele que escolheu, a terra pode se fender, o fogo pode se cair e pode também nos consumir. Nós temos que entender que Deus sabe fazer a escolha. Se você foi chamado para ministrar dentro na casa do Senhor, ministra, mas não passa por cima da liderança tua. Se você foi chamado para fazer intercessão, intercede, mas não passe por cima da liderança a qual fora confiado por Deus. Se você foi chamado para trazer uma mensagem, leva ela, pede a presença de Deus, mas fica no que Deus lhe confiou. Não tenta passar a liderança, porque se você passar pela liderança, você vai estar mexendo não com a autoridade do homem, mas a autoridade a qual foi dada por Deus, porque não existe autoridade na terra dada se Deus não viesse a confiar. E o muito está acontecendo é que muitas pessoas não estão entendendo. Vejamos lá o cá, porque quando Davi subiu para poder entregar aos seus irmãos os pãezinhos que teu pai Jessé mandou dizer a ele, nós vimos que Davi levou uns queijinhos de leite de cabra. Quando os entregaste voltando para a casa do teu pai para cuidar das ovelhas, ele ouviu um grito, um brado: ei, não tem aí alguém que possa lutar contra mim? Ele pegou, parou e falou: poxa, o exército de Deus vivo sendo afrontado por um único homem só. Pera lá, eu vou voltar. Ele
Davi chegou e explicou para Saul. Saul já estava rejeitado por Deus, porque não andava conformidade a Deus. Mas Davi chegou e explicou: olha, eu vou ir pelejar. E o rei não deixava. Ele falou: olha, eu cuidava das ovelhas do meu pai, veio o leão, veio o urso, e todos eles o Senhor me entregou na minha mão. E não vai ser diferente esse incircunciso. Deus vai me entregar ele nas minhas mãos, e todos os filisteus hão de saber que existe Deus em Israel. Agora, irmãos, entenda uma coisa. Davi, quando falou isso, não tinha mais outra coisa para Saul determinar na vida dele. Saul olhou para Davi e falou: então tu vai debaixo da benção. Mas Saul foi e pegou a tua armadura de rei, a tua lança, a tua espada, colocou sobre a cabeça de Davi, e Davi tentou andar com aquele monte de coisa sobre a tua vida, mas não conseguiu. Por que que Davi não conseguiu andar? Porque Davi, ainda que quando ele estava lá no pasto, cuidando das ovelhas do teu pai, Jessé recebia a visita do profeta Samuel. O profeta Samuel, quando foi ungir os filhos de Jessé, não era todos aqueles, porque ele via com os olhos e via a aparência da formosura dos irmãos de Davi. Acabando eles todos, Deus falou: ainda há alguém. Samuel falando para Jessé. Jessé vai e diz: não, faz um, mas isso daí ninguém deu. Não, se todos aqueles que passaram não era escolhido, então por que vai escolher outro? Então é o seguinte: ele vai ter que chegar aqui, e quando ele chegar na mesa, aí nós vamos todos comer. Enquanto ele não chegar, ninguém come nada. E quando chega ele, Samuel ficou perplexo, porque olhou para a aparência, e Deus vira para ele e disse: olha, você vê com os seus olhos, mas eu conheço o coração dele. Então Davi foi ungido rei lá na casa de Jessé, tomou a posição de rei, as armaduras, tomou espada, tomou capacete, tomou escudo, e tomou até, vamos dizer, lança, e foi andando aquilo para pelejar com o gigante Golias. Agora entenda comigo, irmãos, aquilo não estava fazendo bem para Davi. Se era uma posição minha, eu me alegrava: eu vou lutar contra o gigante com a armadura do rei, eu vou pegar aquele gigante e vou matá-lo, eu vou derrubar ele, porque eu estou agora reinando. Mas Davi estava incomodado, porque ele sabia que o tempo dele de ser rei não era aquela hora, o tempo dele ser rei seria mais adiante. Mas ele estava confiante, porque ele sabia que Deus entregou o leão, entregou o urso, aquele gigante lá não seria uma coisa menor para Deus poder derrotar. Então Davi sabia que o tempo dele não era dado por homem, o tempo dele era dado por Deus. Então todos temos que entender que a chamada de Deus tem o tempo certo e a hora certa. Lutar contra a liderança, fazer tudo com a vontade nossa e esquecer que você tem um líder, cuidado para a terra não se fender, cuidado que o fogo venha cair, ainda mais se abrir uma rebelião e dizer: o meu pastor, o meu líder não sabe trabalhar. Irmãos, olha, se ele não sabe trabalhar, quem escolheu, deu a ele autoridade, porque escolheu a quem ele confiava. Não é você que vai dizer, e não é você que vai fazer para ele. Eu posso estar falando para isso por algumas denominações que estão deixando de fazer a vontade de Deus, e isso muito traz uma coisa de tremendo, quando nós esquecemos de fazer o que Deus nos impôs para fazer, de sair para buscar almas para o reino dele lá fora. Nós começamos a brigar entre um e o outro para tomar posição dentro das nossas congregações. E é aí que Deus, em vez de estar operando, Deus está se afastando. Deus, ele quer que todos respeitem as lideranças. Você sai para o seu trabalho, você tem um encarregado, você tem um supervisor, você tem que respeitar a ele. E por que então você respeita as autoridades que na terra tem, como uma que é o teu patrão, o teu supervisor, o teu
encarregado, e você, quando chega nas normas que Deus colocou e colocou um líder escolhido para ele, você tem que lutar contra ele. Não lute, irmão. Preste muito bem atenção naquilo que nós estamos falando na noite de hoje. Um povo que se rebelou contra Moisés, não aceitando a liderança porque achava ser santo, que eles poderiam fazer o que eles quisessem. Aí Deus mata 14.700 mais 250, e aí chama outra tribo do primo dele, que era Coré, e fala: olha, agora é o seguinte, reúne as tribos e escreva cada um a liderança dele naquela vara que nós vamos levar lá para dentro do santuário e vamos enterrar na areia. Da noite para o dia, essas varas estão todas mortas, mas amanhã a vara que florescer, essa daí é que Deus escolheu. Então, irmãos, quando foi no outro dia, pela manhã, foram lá e buscou, tirou todas as varas. A de Arão estava lá de uma seguinte forma: ela tinha dado uma flor, e além de ter dado uma flor, ela deu um caroço de amêndoa, e ainda vai ter que dar fruto, porque todos teriam que obedecer à liderança. Então, o que eu digo para todos os que são ouvintes desta palavra é questão de unirmos, de ficarmos na unificação e não na divisão, para poder fazer com que as intrigas entre dentro das nossas congregações. Nós temos que abrir o espaço e ver como foi a vida e a trajetória do nosso Senhor Jesus. O povo clamou, Deus prometeu, enviou o unigênito dele, nascendo de uma virgem, uma mulher que não tinha tido relacionamento algum com o homem, nasce, cresce, toma uma vida de adulto, e o povo começa a ver as mesmas maravilhas que viram o povo no Egito, quando saiu, que o mar se abriu, que desceu maná do céu, e quando o maná fora descido do céu, o povo pudera observar a situação, o povo pudera ver que ali estava Deus operando as suas maravilhas, os teus prodígios. E quando Jesus anda, ele estava especificando todo o passado e toda a trajetória de Moisés, porque o povo que ficou só lembrava de Moisés, e ele simplesmente dizia que o povo que comeu o maná no deserto, todos morreram, mas aquele que comesse o pão vivo que descesse do céu teria vida. E o povo ainda não acreditava que ele seria o líder, o que ele estava ministrando no meio do povo, estava fazendo curas, estava operando as maravilhas, tirando a cegueira dos olhos, curando a lepra, dando comida aos necessitados, vestimenta a quem precisava de se vestir. Jesus estava num caminho, fazendo aquilo que no passado Moisés conduzia milhões de povos, milhões de pessoas no deserto, e Jesus estava fazendo a obra, seguindo aquilo, mas o povo não quis ele como o seu líder. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que se levantaram contra ele tiveram e vão ter os seus princípios futuros, porque Jesus mesmo disse que aquele que com ele não se ajunta, espalha. E quem foi que fez a escolha da liderança no deserto? Fora o próprio Jesus, fora o próprio Filho do Homem, mas ele estava na autoridade junto com o Pai. Agora entendemos nós, queridos, se ele encarnou-se como um Filho unigênito de Deus e andou, nós não acreditamos que devemos seguir aquilo tudo que ele falou, aquilo tudo que ele deixou, o que ele falou para a César, que quando ele falou para Pilatos, e Pilatos no dia de condenar a ele, dizendo as seguintes palavras: olha, tu sabes que eu tenho a maior autoridade, e a autoridade que eu tenho, eu posso mandar e desmandar em ti, eu posso lhe sentenciar e posso lhe também te absolver. Chega a mulher de Pilatos e fala: olha, meu marido, não se envolva com esse
homem, porque ele é justo. Esta noite eu tive um sonho com ele, muito padeci sofrimento. Irmãos, veja bem a situação que nos leva a palavra revelando nas nossas vidas. Nós não temos que fazer contra as lideranças, nós temos que aceitar, porque a nossa liderança, sendo os nossos pastores, os nossos líderes, eles vão ter que nos apresentar no tribunal de Deus, de Cristo nos últimos dias. E é por isso que esse trabalho é maravilhoso nesta rádio, falando de Jesus, porque Jesus no passado, ele fazia a sua forma, e a forma que ele via era a forma que todos nós assim entendemos. Quando a nuvem vinha por cima do povo no deserto, ali eram as mãos de Deus, as mãos de Jesus pairando sobre eles, dando a eles no calor do sol o refrigério. Quando chegava de noite, a coluna de fogo para aquecer o frio que era totalmente no deserto. Agora eu quero terminar essa minha palavra dizendo a todos: se você não obedece à sua liderança, não lhe dá a praz a ele, a qualquer que seja a circunstância, você não está mexendo com a tua liderança e nem com o teu pastor, ou você está mexendo com o próprio Deus. E a Bíblia diz que aquele que mexe com fogo, ele não sai de um lugar sem ser queimado. O fogo de Jesus consome, como consumiu aqueles que na realidade se opuseram contra a chamada da liderança de Arão e de Moisés. Então eu quero dizer para todos vocês na noite de hoje: respeite, toma a posição de servo, de um cristão, e receba Jesus nos vossos corações. Eu gostaria de orar por você, eu gostaria de falar mais de Jesus para você, mas em uma outra época, em uma outra oportunidade. E eu tenho a certeza que esta palavra, ela não ficou vazia no teu coração. Se você está ouvindo ela nesta noite e se preparando para ir ao teu encontro, a casa de Deus, lá você vai ver o teu líder, o teu pastor, e se você falou alguma coisa que fora direcionada a ofensa a ele, você pede perdão a ele, pede perdão a Deus, porque eu sei de uma coisa: isso Deus vai te honrar no teu ministério, na palavra, no teu louvor, na tua oração, que é de intercessão, em cada cargo que você tiver. Não fala, meu pastor não sabe agilizar. Não, você vai estar ali para ouvir ele, você dá a sua opinião, e se ele não aceitar, ore por ele, ajude ele, mas não se rebele contra o teu pastor. Eu quero orar por todos os líderes e todas as pessoas. Altíssimo Deus e eterno bondoso Pai, nesta oração agora afirmo com o Senhor esta palavra, que ela possa entrar em cada coração, e que cada um que ouviu e tenha suas repartições, cuida da sua liderança, como tem de cuidar, a qual o Senhor colocou a cada um. Não ultrapasse os limites que não são para eles, não para nós, mas que nós viemos a entender que a escolha que o Senhor faz, é o Senhor que determinou, e aceitamos de uma forma a qual o Senhor assim tem nos colocado dentro do nosso coração. Senhor, eu quero olhar por essa para a família, eu quero orar por este homem, por esta mulher, que está passando por um momento de dificuldade, um momento porque a tua vida espiritual não tem progredido, porque tem se levantado contra as autoridades eclesiásticas. Eu quero orar por todos, ó Deus, de dentro de quaisquer que seja a denominação. Eu não quero orar por placas de igreja, mas eu quero orar por esta igreja, a qual o Senhor chamou como a primícia do teu olho, e tem as guardado de todo mal nessa terra, para que num dia da eleição, a escolha para o reino de Deus, possamos todos nós na unificação e na unidade de sermos recebidos e ganharmos o nosso galardão na tua presença. Assim te confiamos essa oração, crendo no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 41 minutos. Mensagem abençoada, mensagem bem explicada, bem explanada. E me despertou muito a minha atenção quando se chama liderança. E Deus, desde o princípio, Ele quis mostrar para o homem que ele era o grande líder. Mas o homem, pelo seu coração duro, arrogante, egoísta, maldoso, querendo para ser igual ao próprio Deus, ou ser mais que o próprio Deus, ele desobedeceu a liderança. E assim vem dos tempos. Apesar que o irmão estava falando sobre Moisés, também houve essa soberba de outros que estavam caminhando e queria tirar essa autoridade que Deus deu a Moisés. E passando, como o irmão também falou, Jesus escolheu, foi o líder dos discípulos, mas os sacerdotes das épocas não aceitavam. Aqueles que eram para aceitar aquela liderança, porque o que Jesus fazia era uma coisa ligada diretamente com o céu. Mas os próprios sacerdotes de ontem e alguns sacerdotes de hoje ainda são incrédulos, porque eles aplicam aquilo que ele quer, a hora que ele quer, quando ele quer, da vontade dele. Às vezes Deus não fala aquilo, mas ele fala que Deus mandou falar aquilo. Então a liderança é muito importante. E hoje, no século XXI, a única liderança que nós temos, e temos por obediência, nós não estamos vendo, nós não estamos abraçando, nós não estamos tocando, nós não estamos beijando, mas a liderança está em espírito, que é Deus e que é o seu Filho amado Jesus. Talvez com esse propósito que o irmão traz a mensagem, porque ele tem uma liderança, mesmo que tenha o seu pastor, mesmo que tenha igreja, mas ele tem uma liderança superior a tudo isso, que é Jesus, que permite que fale na palavra dele sobre a obediência dele. Mas se nós baixarmos um pouquinho a guarda, Deus, para não deixar nós desprotegidos, Ele deixou que nós tivéssemos pais, mães, para ser uma liderança. E se de repente um congregado ele não respeita a liderança da sua congregação, como que ele vai respeitar o pai e a mãe dele? Como que ele vai dar obediência ao pai e à mãe dele? De que jeito ele vai, quando um pai fala, ou a mãe faça isso, ele fala daqui a pouco. Ou quando um pai ou uma mãe fala, não quero isso, não tem nada a ver. Então, se uma pessoa não tem um respeito com a liderança eclesiástica dentro de uma congregação, como que ele vai respeitar o pai e a mãe? Porque nós temos que respeitar Deus, que não vemos, mas sabemos que existe. Porque Ele tem o poder de exterminar a mim e qualquer pessoa a hora que Ele quiser, quando Ele quiser. Engana-se as pessoas que o que Deus fez no passado não pode fazer hoje, está fazendo. Só de outras formas, mas Deus está operando naqueles soberbos, naqueles incrédulos, naqueles que não querem compromisso com Ele, Ele está operando. Naqueles que são falsos profetas, Ele está operando. Está caindo. As coisas estão acontecendo. Então, liderança é uma coisa muito importante. Eu vou pedir permissão, ainda eu tenho alguns segundos para terminar o programa, pedir permissão, irmão, para falar uma coisa. Nós não podemos nos exaltar pelo homem, nós temos que ser exaltados por Deus. E esse programa, quando Deus assim permitiu que ele fosse ao ar, exatamente há quase 2 anos atrás, eu tenho muito, mas muito cuidado para abrir, para falar as palavras e direcionar elas. E creio eu que Deus, exatamente Deus, Ele tem, por isso que nós temos que esse programa nós falamos que ele não é meu, ele não é de ninguém, ele é de Deus. A direção é do Filho dele, Jesus. E quando Jesus permite que nós convidamos o mensageiro, e o mensageiro aqui, ele aqui, se gloria,
ou ele quer se exaltar, Deus depois reprova ele lá fora. Hoje eu não tenho prazo para fazer um testemunho desse fato, mas um dia Deus vai me dar, vai me permitir que eu possa fazer. Você tem uma liderança. Essa liderança primeiro tem que ser capacitada por Deus. E todo homem que quer se elevar na palavra de Deus, Deus derruba ele. Como Deus no Velho Testamento derrubou muitos homens. Como no Novo Testamento, Deus também, Jesus derrubou muitos homens, como derrubou o sacerdote. É assim. Rede Popular de Rádio, são 18 horas e 47 minutos. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a Deus por mais um dia que Ele abençoou, que você aí que acessou o site, o de Guarapari, você de Vila Velha, você da Serra, você de qualquer lugar do Brasil, a você que está nas comunidades, que estão até as rádios, que estão acessadas ainda conosco, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, as suas comunidades que as rádios atendem, e que este programa, ele só tem uma coisa que em especial, é que você ouça e aprenda a palavra de Deus. É que você ouça e coloque no seu coração que Deus é a sua liderança. Abaixo dele é o seu pai, a sua mãe. Abaixo do seu pai e da sua mãe é o seu patrão. E assim são pessoas. E nós devemos ter muito cuidado para nós não se exaltar, sendo que Deus não quer que nós sejamos exaltados. Tempo de colheita. Esse é o tempo, como a cantora Simone batalha. Tempo de colheita. E Deus está fazendo a sua colheita nas congregações, nas lideranças, nos irmãos, em todos os lugares. 18 horas e 48 minutos e nós vamos ficando por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar de volta com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.